Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui falar hoje sobre a atividade de gráficos, ok? Então nós vamos fazer gráficos para as nossas variáveis. Então todo mundo tem uma variável qualitativa e uma quantitativa. O ponto mais importante, gente, é ir lá no material teórico que está no Moodle e verificar qual é o gráfico mais adequado para a sua variável. Então não necessariamente vocês vão fazer o mesmo gráfico que eu estou fazendo aqui agora, mas o processo é sempre o mesmo, tá? Então é o seguinte, eu vou partir das... Eu estou aqui com o arquivo já com tudo que a gente fez, né? Com as tabelas e com as medidas. Eu vou partir aqui das tabelas e vou fazer os gráficos sempre a partir da tabela, ok? É o ideal. Primeira variável gênero, uma variável qualitativa nominal. Para a variável qualitativa nominal, o ponto mais importante é registrar a frequência relativa, ou seja, registrar o percentual. O ideal aqui é o gráfico de pizza, apesar do gráfico de barra e de coluna também serem apropriados, tá? Então eu vou fazer aqui o gráfico de pizza. Pronto, já está aí o que eu preciso. Reparem que eu tenho algumas coisas aqui, né, que eu posso mexer. Então, por exemplo, o título do gráfico, a gente pode mudar. Na verdade, a gente quase não usa o título aqui no Excel, sabe? Eu vou deixar aqui um título, vou colocar o título, o nome da variável, mas quando a gente for copiar e colar esse gráfico num texto para fazer um relatório, a gente, em geral, vai inserir o título lá no editor de texto mesmo, ok? É importante aqui, uma questão boa de se mostrar, as frequências, né? Então, como é que eu faço isso? Dá para eu vir aqui no design, adicionar elemento ao gráfico, então vou colocar aqui rótulos nos meus dados, tá? Eu vou colocar aqui no centro, por dentro, na verdade eu vou fazer com tudo ao mesmo tempo, tá? No centro aqui, percebo que ele fez o valor absoluto, né? Eu posso aqui vir e tirar a frequência absoluta, então, por exemplo, e deixar só a relativa, é o ideal. Não preciso de ter legenda aqui, então eu tenho opções para mexer nisso, né? Eu tenho os layouts rápidos, que é vir aqui e já pegar um layout pronto, que está mais ou menos no formato que eu precisar, né? Aqui, por exemplo, é uma opção interessante. Ou a legenda, nesse caso, a gente já discutiu, né? Ela é supérflua, eu posso manter ou não manter, depende, né, como eu quero trabalhar. Para mim, aqui está ok, né? Gênero, masculino e feminino, os percentuais, tudo certinho. Esses botões que aparecem aqui, eu posso esconder eles, só clicar com o botão direito e ocultar os botões do gráfico. Então tá aí, beleza? O resto, perfumaria. Dá para trocar cor, né? Você vem aqui, ó, layout de cores. Se você quiser pensar em cores diferentes aqui, né? Fique à vontade. Então, variável qualitativa nominal, dei um exemplo. Vamos para a variável quantitativa agora, que é a idade. Idade é uma variável contínua. Para variáveis contínuas, quando eu quero analisar uma única variável, o gráfico mais apropriado é o histograma. A gente pode fazer o boxplot também, mas eu disse que não tem ele nativo nas versões mais antigas, né, do Excel, então nós não vamos fazer boxplot, nós vamos fazer direto o histograma. Então, inserir, eu vou fazer a opção que deve ter provavelmente na versão que vocês estão usando aí também, que é inserir um gráfico de colunas, ok? Reparem que aqui ele puxou uma coluna para cada uma das frequências, não precisa, é a mesma informação. Então eu vou tirar aqui a frequência relativa e acumulada, eu vou deixar só a absoluta que já me atende, né? Vou remover aqui o campo de frequência relativa, vou remover o campo de frequência acumulada e ficar só com a frequência absoluta, que é o que eu quero. Também não preciso da legenda, eu posso fazer a mesma coisa que a gente fez, né? Ir lá e mudar aqui em design, né? O layout pelos layouts rápidos ou adicionando e removendo itens do gráfico. Ou então você pode selecionar e clicar deletar que ele vai embora. Essas linhas de fundo eu particularmente não gosto, então eu deleto elas também, só clicar e deletar. Nós não vamos... Aqui a gente faz uma opção, ou a gente trabalha com um eixo para referenciar quanto que mede cada uma dessas colunas, ou a gente coloca os rótulos, que é um númerozinho aqui em cima referente à frequência. Outra questão pessoal, eu prefiro usar rótulos, então eu vou colocar os rótulos aqui na extremidade externa e vou clicar no eixo, tá? E vou deletar o eixo. Beleza. Isso ainda não é um histograma, isso é um gráfico de colunas. O que diferencia ele de um histograma? Você tem que ter aqui no eixo de baixo intervalos, ok, essa parte, já estou com meus intervalos, porque eu já tinha feito uma tabela com intervalos, mas as colunas têm que ser adjacentes.
Então, como que eu faço para mudar isso? Duplo clique, ele vai aparecer aqui uma opção de sobreposição das séries, largura de espaçamento. A largura de espaçamento é a distância entre uma série e a outra, né? Eu posso vir aqui, ó, e zerar essa distância, minhas colunas vão ficar todas adjacentes. Posso colocar um 1% aqui só para dar um efeito visual, né? Mas o correto é que elas sejam todas juntinhas. Ali é só para dar um efeitinho a critério também, sem problema. Já falei sobre o título, vou usar o título aqui, que é o nome da variável. Posso ocultar esses botões, né, idade que está aqui. Para que serve isso? Eu posso tirar, né, algumas barras que não fazem sentido, se eu quiser que elas não mostrar aquelas barras, por alguma ocasião uma barra lá no final que não tem nada, eu posso tirar, enfim, para dar um filtro aqui, né? Mas vamos ocultar eles, então ocultar todos os botões, nosso gráfico está pronto. Depois a gente vai para a perfumaria, né? Posso mudar ali a cor, do jeito que cada um aí achar melhor, certo? Então é isso. Fiquem atentos, né? Mais uma vez, voltem no material teórico, veja qual que é o gráfico mais apropriado. E é interessante que aqui você pode mudar o gráfico facinho, né? Você vem aqui e clica em alterar tipo de gráfico, aquele gráfico que é de um tipo, você vai e troca para outro. Né? Facilmente. Não tem dificuldade se você fizer um tipo e ele não é adequado, se você quiser mudar depois. Beleza? É isso, pessoal. Até mais. Um abraço.